Botsuana em meados da década passada. As bordas do deserto do Kalahari, onde a sede dita a lei e cada sombra é um refúgio disputado a garras e dentes, uma lenda era sussurrada no vento quente que varria a savana. Era a lenda dos leões de Juba Negra, os Mana Negras, uma dinastia de titãs forjados no coração da África Austral. Relatos de guias experientes e páginas de fóruns dedicados à vida selvagem os descreviam não como reis, mas como tiranos, a força mais brutal que aquelas terras já haviam testemunhado. Eram colossais, implacáveis, movidos por um instinto selvagem que não conhecia piedade. Mas entre todos os monarcas de Juba Escura que já cravaram suas garras na areia do Kalahari, existiu um diferente. Um macho cuja força não vinha apenas da fúria da testosterona, mas de um propósito mais profundo e sombrio. O seu nome era Karzar. E ele não nasceu para reinar, ele nasceu para apagar legados. Movido por um ímpeto selvagem, ele se tornaria uma força da natureza dedicada a queimar o passado, a garantir que nenhuma semente dos seus rivais jamais brotasse. Uma força que não constrói impérios, apenas os transforma em cinzas. Esse é o Ordinário, e hoje embarcaremos na jornada de Karzar, um leão Mana Negra que desenterrou a fúria em meio ao deserto. Então, já deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. A forja de um anti-herói raramente ocorre nos palácios de fartura. Acontece no extremo oposto, na desolação. Karzar foi uma cria dessa escassez, um príncipe sem reino, expulso do seu bando muito antes do que seria o natural. Talvez por sua índole desafiadora, talvez pelo simples acaso cruel da natureza. Sozinho, ele vagou pelas fronteiras áridas que os locais chamavam de as terras da sede e da abundância. É uma faixa de terra traiçoeira que separava a fornalha do Kalahari das primeiras veias de água que prenunciavam o delta do Okavango. Ali, a água era ouro líquido e cada poça barrenta um campo de batalha. Ele viu leões maiores e mais fortes que ele caírem não pela falta de força, mas pela falta de estratégia. Ele também aprendeu que a brutalidade cega era um luxo que o solitário não podia se permitir. Observou, calculou, esperou, viu como o sol impiedoso exauria os poderosos e como o desespero por um gole d'água os tornava previsíveis. Karzar aprendeu a pensar. A escassez o ensinou a ser um predador cerebral, a transformar a necessidade em uma arma tática. Sua juba, ainda em crescimento, já mostrava a assinatura inconfundível dos Mana Negras. Um negrume denso que descia pelo peito e, crucialmente, o cordão traseiro, uma faixa espessa e preta que se estendia por suas costas, a marca de uma linhagem pura e temível. Mas ele não era apenas mais um Mana Negra. Esse leão era algo novo, algo que a savana ainda não estava preparada para enfrentar. No futuro, ele seria conhecido como o Apagador de Linhagens, um título que ele mesmo escreveria com o sangue dos seus inimigos. Mas antes, seria batizado de O Olho Fantasma. Todo mito tem seu ponto de virada. O momento em que a carne e o osso são transmutados em lenda. Para Karzar, esse momento chegou com o som de sua pele rasgando e uma dor incandescente que mudou seu mundo. Uma batalha que ele quase perdeu. Agora ele era um jovem adulto que finalmente desafiava um macho dominante, um rei estabelecido em um território com acesso a uma das poucas fontes perenes de água. A batalha foi primal, um redemoinho de poeira, suor e sangue. O macho mais velho era experiente, uma montanha de músculos e cicatrizes. Em um dos choques violentos, uma garra traiçoeira varreu o rosto de Karzar com uma força cataclísmica. O golpe foi preciso e devastador. Rasgou a pele abaixo da sua sobrancelha. O pior de tudo, perfurou um dos seus olhos. A dor foi um universo em colapso.
ele recuou urrando não de fúria, mas de pura agonia, o mundo transformado em um borrão vermelho devido ao ferimento. Seu olho, antes um âmbar afiado, agora era uma ruína leitosa, cega para sempre. Para qualquer outro predador, aquilo seria o fim, uma fraqueza fatal em um habitat que não perdoa imperfeições. Mas naquele momento, Karzar não sentiu o presságio da morte, ele sentiu a faísca de uma revelação. Ele se levantou. No rosto, uma máscara de sangue, e a luta mudou. A partir daquele instante, Karzar não lutava mais para vencer, ele lutava para dissecar. Ele começou a usar sua nova fraqueza como uma arma. Mantinha o lado cego voltado para o oponente, um convite aparente, uma isca. Enquanto o rival se concentrava na abertura falsa, Karzar focava em outros sentidos. Sua audição captava o farfalhar das patas na grama seca. Sua pele sentia a direção do vento e o seu instinto lia o silêncio tenso antes do ataque. Ele se movia em meias luas, um padrão imprevisível, e se tornou assim um fantasma. O macho dominante, confuso com aquela tática bizarra, hesitou, e a hesitação foi sua sentença. Karzar explodiu não com a fúria de antes, mas com a precisão fria de um assassino metódico. O ataque final não foi glorioso, foi definitivo. Na savana, fraquezas viram armas na mão dos que recusam a cair, e o olho fantasma havia acabado de nascer. A conquista de um território e de um bando deveria ser o ápice da jornada de um leão. O trono estava ali, as fêmeas o aceitariam, a linhagem poderia começar. Mas Karzar não era um rei que buscava uma dinastia. Ele era um conquistador nihilista. O que se seguiu à sua vitória sangrenta não foi uma celebração, foi um batismo de crueldade que cimentaria seu mito para sempre. Nos dias que se sucederam, enquanto o cheiro de ferro do antigo rei ainda pairava no ar, Karzar iniciou sua obra mais sombria. De forma metódica, fria e calculada, ele começou a caçar os filhotes machos do rival derrotado. Não foi um ato de impulso, um acesso de fúria cega como se vê em tantos outros leões. Foi um programa de extermínio. Cada filhote não era apenas uma ameaça futura, era um vestígio, uma semente do legado que ele viera para apagar. As fêmeas, lideradas pela matriarca, tentaram uma resistência discreta, escondendo as crias, desviando a atenção do novo líder. Mas a inteligência de Karzar foi forjada na sede do Kalahari, e ela era implacável. Ele não se deixava enganar, ele rastreava, esperava um momento de distração e executava seu plano com uma eficiência assustadora. A savana ao redor parecia prender a respiração quando ele se movia. O cheiro de carcaças frescas atraía o olhar atento das hienas, cujas risadas nervosas ecoavam ao longe, testando os limites do novo poder. Nômades solitários, outros leões machos sem território observavam das fronteiras, sentindo a mudança do regime, a brutalidade que emanava daquele centro de poder. Karzar controlava aquele caos com uma calma glacial. Sua presença era uma força de ordem e terror. Ele não rugia em triunfo, ele se movia em um silêncio que era mais intimidador do que qualquer vocalização. Vocês já tinham ouvido falar de um Mana Negra com tamanha frieza programada? Eu não. Aquele leão parecia ter emergido das entranhas de uma terra perigosamente selvagem, e talvez fosse realmente isso que aconteceu. Com o tempo, Karzar tornou-se mais do que um leão. Ele virou um símbolo, um espectro que assombrava aquela fronteira. Sua imagem se tornou icônica, material para alimentar blogs de guias locais que o acompanhavam de longe. A cicatriz vertical e o olho e o seu mancar quase imperceptível, resultado daquela primeira grande batalha que dava a seu caminhar uma cadência sinistra, um ritmo que anunciava o caos. Nenhuma dessas limitações o tornava mais fraco, ao contrário, ele era intimidador. Abatia leões nômades com facilidade e amadurecia dia após dia. A sua juba ganhava força e sua fama também. A filosofia de seu reinado era clara:
Ele não estava ali para acumular poder ou para garantir a sobrevivência dos seus próprios genes de forma tradicional. Ele estava ali para queimar os legados dos outros, para ser o ponto final na história de outras dinastias. Relatos de campo, fragmentos de conversas em rádios de safari e posts em páginas de observadores da vida selvagem pintavam o retrato de um monstro rei, um soberano movido por algo que ia além do instinto. Karzaa era a personificação da entropia na savana, uma força que não cria, apenas desfaz. Ele era a prova viva de que o trono mais assustador não é aquele ocupado por um rei, mas aquele ocupado por um fantasma que não deseja nada. Mas o trono, uma vez limpo de qualquer herdeiro anterior, rapidamente se tornou monótono. Os leões nômades o evitavam. A estabilidade entediava a alma de uma mana negra. Eles são alimentados com adrenalina. As fêmeas eram submissas. A comida era relativamente garantida. Não havia desafios. A paz era uma gaiola para um ser como Karzaa. Em uma noite de lua cheia que iluminava a savana, ele fez o impensável. Abandonou tudo. Deixou para trás o bando que conquistara com sangue, o território pelo qual ele quase morreu. Ele caminhou até o ponto mais alto da pequena colina que servia de mirante para o seu reino efêmero e ergueu a cabeça. Seu olho bom, o ambar afiado, mirou o horizonte ao norte. Lá onde o ar era mais úmido e a vegetação mais densa, jazia ali um verdadeiro teste, o delta do Okavango. Um paraíso de abundância, um império de água e vida. Mas paraísos são guardados por gigantes. O delta era uma terra de uma nova força ascendente, forjada de músculos e dentes que controlava as melhores áreas de caça do Okavango. Não era um rei, mas dois. Karzaa cruzaria o território de uma coalizão poderosa chamada de os Nicumbei, e os nomes de seus líderes eram sussurrados com uma mistura de medo e reverência. Mandla, a personificação da força bruta, um titã que sufocava búfalos. Isola, a velocidade encarnada, um estrategista rápido, ágil e letal. Mas Karzaa sentiu o chamado. Não era a promessa de um lar ou de um novo reino, era a promessa de um desafio à altura de sua escuridão. Era a promessa de legados maiores e mais gloriosos para apagar. O fantasma do Kalahari não procurava um trono, ele procurava uma guerra, e a guerra o esperava no delta. A sombra estava a caminho do delta de Okavango. A jornada de Karzaa está apenas começando. A verdadeira prova de fogo o aguarda nas terras férteis do Okavango, onde os reis não entregam as suas coroas facilmente. Agora, com a duna às costas e o delta à frente, ele não buscava um reino para governar. Ele buscava uma superfície maior para testar o alcance do próprio método. A savana não se preocupa com metáforas, eu sei, mas se ela se preocupasse, talvez diria: eis o incêndio que não deseja casas, deseja a ideia de combustão. O fantasma está a caminho. Não. A chegada de Karzaa ao delta foi um choque cultural predatório. Os leões deste império de oásis estavam acostumados a um código de guerra diferente, a confrontos territoriais tradicionais, a duelos de força bruta entre monarcas estabelecidos. Eles não estavam preparados para a astúcia metódica de um invasor solitário, cego de um olho que se movia com a imprevisibilidade de uma serpente. A geografia viva do delta, que para os locais era um lar, para Karzaa era um tabuleiro de xadrez. Os canais profundos não eram obstáculos, eram fossos para isolar inimigos. A vegetação alta não eram esconderijos, eram cortinas para emboscadas. Ele aprendeu a ler as passagens rasas onde a água corria sobre a areia, a sentir a presença de crocodilos à espreita não como uma ameaça, mas como uma variação de cardápio. Viu búfalos atolados não como presas fáceis, mas como distrações para os guardiões do território. A
sua figura era uma aparição. A juba negra, com o denso cordão traseiro de sua linhagem pura, contrastava brutalmente com a vegetação verdejante. E quando ele se abaixava para beber, a cicatriz vertical em seu rosto, seu olho opaco, cego, refletiam a luz trêmula da água, criando a aura fantasmagórica que lhe valeu o nome. O olho fantasma não estava apenas se hidratando, ele estava estudando o mapa para sua guerra. Sua filosofia de terra arrasada foi posta em prática com uma eficiência aterradora. Ele não desafiou os reis em seus tronos, ele os desmontou peça por peça. A primeira operação foi contra um bando pequeno em uma ilha isolada. Durante dias, Karzar observou usando o vento para carregar o seu cheiro para longe, usando o barulho constante dos hipopótamos nos canais próximos para mascarar seus movimentos. Ele esperou até que a água baixasse e ele pudesse atravessar seguro dos perigos do rio. Ao contrário da maioria dos leões, Karzar agiu na hora mais quente do dia, quando o macho dominante estava sonolento e complacente. A invasão foi fulminante, mas a vitória não era o fim, era o começo. Nos dias que se seguiram, ele implementou seu programa sombrio, metodicamente caçou e eliminou os filhotes machos, ignorando os apelos e as tentativas de distração das fêmeas. E então, quando o último vestígio da linhagem de seu rival foi apagado, Karzar fez o impensável. Ele virou as costas e foi embora, deixando para trás as fêmeas desorientadas, fronteiras vulneráveis e um silêncio onde antes havia o som de uma família felina. A lição era clara: alguns soberanos erguem dinastias, mas Karzar erguia muros de silêncio onde antes havia legado. Este padrão se repetiu mais 2 vezes em rápida sucessão, criando um efeito dominó que fez o delta tremer. O terror de Karzar não era o da conquista, mas o do vácuo. Ao total, 3 bandos inteiros se desfizeram e os tronos ficaram vazios. Sem reis para governá-las, as fêmeas se dispersavam e o território abandonado se tornava um imã para leões nômades, que por sua vez aumentavam a pressão sobre as fronteiras dos reinos vizinhos que ainda contavam com monarcas. O equilíbrio de poder mantido por gerações estava se desintegrando. Manadas de presas, sentindo a instabilidade, começaram a mudar suas rotas de migração, tornando a caça mais difícil para todos. Nas rádios dos veículos de safari, os guias denominavam o demônio do deserto, um mana negra parcialmente cego, de a praga silenciosa. Ele não rugia, não fazia alarde, se movia devagar, silenciosamente, observava seus inimigos por dias, às vezes semanas, e quando atacava, era implacável. A onda de choque de suas ações se espalhava pela região e era apenas uma questão de tempo até que alcançasse o maior legado de todos. No coração do delta, onde as planícies aluviais eram mais ricas e as manadas mais densas, reinava a coalizão Nicumbi. Eram a antítese de Karzar, um legado construído sobre força, união e estabilidade. Eram 2 irmãos, uma aliança forjada em sangue e poder. Mandla, o primogênito, era uma montanha de músculos e experiência. Sua força bruta era lendária, capaz de subjugar búfalos adultos sozinho. Ele era a âncora, o poderio. Zola, o irmão mais novo, era a lança. Mais ágil, mais rápido, com uma leitura de terreno inigualável, ele era a habilidade que flanqueava e confundia os inimigos. Juntos, eles governavam um território vasto, com múltiplos bandos de fêmeas e dezenas de filhotes saudáveis crescendo sob sua proteção. O rugido deles, em uníssono, era a lei daquelas terras. Eles eram a dinastia definitiva do Delta, a prova viva de que o poder compartilhado poderia criar um império. Mas tudo mudaria rapidamente. Afinal, um fantasma estava se aproximando. Mandla, o rei da força, sentiu uma ameaça pelo cheiro, um odor de pura fúria. Mandla sabia que aquele não era um nômade qualquer. Ele era a personificação do perigo. A guerra aqui foi diferente, como um habilidoso e tenso jogo de xadrez nas sombras.
Karzar, agora, nas fronteiras do território Nicumbi, começou a testar as defesas. Roubava carcaças nas bordas do reino, forçando os irmãos a responder. Seus rugidos noturnos não eram direcionados a eles, mas contra o vento, uma tática para soar mais perto e em locais diferentes, semeando confusão territorial. Assim ele saberia quão longe os irmãos estariam um do outro se patrulhassem em locais diferentes. Ele deixava rastros que levavam a becos sem saída em canais infestados de crocodilos, usando os répteis como barreiras móveis. Karzar não queria lutar contra a coalizão, seria burrice. Ele queria lutar contra os leões separadamente, e para isso o Mana Negra parecia observar e até calcular quanto tempo Mandla e Zola deixavam seu bando para as patrulhas noturnas à procura do invasor misterioso e, o mais importante, quanto tempo eles permaneciam separados. Mas a coalizão era experiente. Em resposta, Mandla aumentou as patrulhas na companhia do seu irmão, movendo-se como uma unidade inseparável. A tensão era sufocante, mas se separar por longas horas agora poderia ser seu fim. Cada noite trazia um novo risco. Foi quando uma tempestade súbita apagou todos os rastros e demarcações, tanto de Karzar como da coalizão. Uma subida inesperada do nível da água que alterava a geografia das ilhas. Um grupo de hipopótamos particularmente hostil bloqueou uma passagem vital que ligava a ilha à savana. Agora os 3 leões estavam na ilha e não havia muitos locais para se esconder. O confronto aconteceu em um terreno que parecia desenhado pelo próprio diabo, e o demônio mais cruel deles, Karzar, fez a sua jogada. Usando uma carcaça de búfalo como isca, ele tentou atrair os irmãos para uma emboscada, esperando que a disputa pela presa os separasse. Zola, mais rápido, chegou primeiro, enquanto Mandla contornava por um caminho mais seguro. Foi a abertura que Karzar esperava. Ele atacou, ignorando a carcaça, focando inteiramente em Zola. Ele sabia que não tinha muito tempo. Mandla já estava por chegar. Em uma manobra calculada, aproveitando seu lado cego como isca, Karzar conseguiu cravar as presas em Zola, um ferimento profundo que fez o leão mais jovem urrar de dor e surpresa. Mas antes que pudesse finalizar, uma força da natureza o atingiu. Mandla havia chegado e, vendo seu irmão em perigo, atacou como uma tempestade. A força combinada da coalizão Nicumbi era esmagadora. Karzar, pela primeira vez em anos, se viu em uma luta pela própria vida. O custo da batalha foi imenso para os 3. Karzar, exausto, com a antiga cicatriz do olho latejando como brasa viva, foi forçado a recuar, desaparecendo na densa vegetação. Ferido e solitário, Karzar se refugiou em um monte de terra, observando o território dos Nicumbi à distância. Ele não fora derrotado no espírito, apenas repelido na carne. Aquele recuo não era o fim, era uma lição. A força bruta combinada era um problema que a sua estratégia ainda não havia resolvido. Mas o gosto daquele sangue, a visão daquele legado tão poderoso e orgulhoso, acendeu algo novo em seu olho bom. Não era mais apenas um programa, uma filosofia. Agora era uma obsessão. Apagar a linhagem dos Nicumbi se tornou seu único propósito, a obra-prima de sua vida sombria. Do outro lado, Mandla e Zola lambiam suas feridas. O rugido de vitória logo deu lugar à preocupação. Eles haviam sobrevivido ao fantasma, mas sabiam com uma certeza aterrorizante que ele voltaria. E da próxima vez, ele não usaria a mesma tática. A guerra física havia terminado por hora. A guerra psicológica estava prestes a começar. Os Nicumbi eram donos da alma do Delta, mas Karzar queria essa posição. Meses se passaram desde o primeiro choque sangrento. Karzar conseguiu sair da ilha por outro caminho, mas ainda a observa e a visita sempre que pode. Ele não esqueceu seus rivais. Karzar agora está mais velho. O tempo e as batalhas esculpiram em seu corpo um mapa de cicatrizes, cada uma memória de dor e sobrevivência. Sua juba negra, o estandarte de uma dinastia de um homem só, está mais rala em alguns pontos, mais cinzenta perto da mandíbula. Mas seus olhos contam uma história diferente.
O olho cego, uma orbe leitosa e opaca, parece ainda mais profunda. E o outro, o ambar afiado, queima com uma chama que não é mais instinto nem estratégia, é pura obsessão. Ele não quer o trono dos Nicumbi. Ele quer que o trono se transforme em pó e que o maior legado do Delta seja desfeito por suas garras. A guerra mudou. Karzal, mestre da adaptação, abandonou os confrontos frontais que quase lhe custaram a vida. Ele se tornou uma presença, uma força invisível que corroía a sanidade dos seus inimigos. Ele era o fantasma que não descansava. Sua guerra tornou-se psicológica. Ele roubava as caças dos Nicumbi não para se alimentar, mas para humilhá-los. Deixava as carcaças parcialmente consumidas nas fronteiras do território, um insulto deliberado, como se ele dissesse: eu estou aqui e continuo assombrando seu reino. Seus rugidos noturnos eram uma obra de arte da desinformação. Ele rugia contra a direção do vento, fazendo sua voz parecer mais próxima, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Para o clã Nicumbi, o som parecia emanar de dentro das suas próprias mentes. Alguns leões constroem legados com herdeiros. Karzá construía insônia. O Império Nicumbi, antes um monolito de estabilidade, começou a apresentar rachaduras sob a pressão constante. Zola, o guerreiro veloz, agora carregava a memória física de seu encontro com Karzá. Sua perna traseira nunca se curou completamente. Um mancar sutil, quase imperceptível em caminhada, mas que se revelava em uma aceleração comprometida e em curvas menos precisas. Sua maior arma, a velocidade, estava trincada. Frustrado e humilhado, seu temperamento tornou-se volátil, impulsivo. Ele queria caçar o fantasma, queria o confronto, a vingança que redimiria sua honra ferida. Já Mandla, por outro lado, sentia que devia proteger seus bandos, nada mais. O sono era um luxo raro, pois Karzá poderia atacar durante o dia. As patrulhas noturnas para proteger suas fronteiras drenavam a energia da coalizão, que estavam sempre atentos a um possível ataque surpresa. O nível de estresse estava no auge para os irmãos Nicumbi. Mandla se tornou mais cauteloso, sua prioridade mudando da expansão para a contenção. Ele precisava proteger as fêmeas e, mais importante, os filhotes, a personificação viva do seu legado. Essa diferença de filosofia gerou uma fissura entre os irmãos. As fêmeas, sentindo o estresse dos machos e a ameaça constante, estavam nervosas. O grande legado dos Nicumbi estava apodrecendo por dentro, envenenado pelo medo de um único leão. Enquanto seus inimigos se desgastavam, Karzá se tornava um com o terreno. Ele não via mais ilhas e canais, ele via um tabuleiro de guerra. Mapeou cada passagem rasa que só era visível na vazante. Decorou os locais com a vegetação alta, densa o suficiente para abafar o som de uma luta mortal. Ele aprendeu a usar a maré interna do delta, as pequenas cheias e vazantes diárias, como uma arma, sabendo quais caminhos estariam abertos ou fechados em determinado horário. Ele se tornou um mestre da pista falsa, criava trilhas que levavam a pântanos de lama profunda e depois desapareciam, ou que faziam um loop, devolvendo o perseguidor exausto ao ponto de partida. Seu silêncio era tão tático quanto seu rugido. Ele podia apenas observar seus inimigos por horas à distância, estudando cada movimento, deixando a ausência da sua presença criar mais paranoia do que a sua aparição. Enfim, havia chegado a hora de explorar a rachadura, de transformá-la em um abismo. A isca precisava ser perfeita, feita sob medida para a fraqueza e o orgulho de Zola. Karzá esperou que as leoas Nicumbi fizessem uma grande caçada para o bando. No momento de distração após a refeição, ele atacou. Não o bando, mas a carcaça. Quando os leões se afastaram, ele a arrastou por uma curta distância, o suficiente para ser um roubo flagrante e seguro ao mesmo tempo. O rastro foi deixado deliberadamente para atraí-los para um caminho que Karzá escolheu não de maneira aleatória.
Era um trajeto que exigia saltos entre pequenas ilhotas e travessias rápidas por canais rasos, um percurso que privilegiava a agilidade que Zola acreditava ainda possuir, mas que o seu corpo não podia mais garantir. O plano funcionou com uma precisão diabólica. As fêmeas, ao verem a comida dos seus filhotes sendo roubada, entraram em pânico, seus chamados ecoando pelo território. Mandla hesitou, seu instinto dividido entre proteger o coração do seu reino e perseguir o ladrão insolente. Mas Zola não hesitou. Cego pela fúria, ele disparou na trilha. O mancar sutil se tornou mais pronunciado a cada passada. A isca havia sido mordida. A emboscada final foi montada em um cenário de pesadelo. Zola entrou na armadilha em alta velocidade, o coração pulsando com raiva. Foi quando Karzar emergiu, não de frente, mas de lado, saindo da vegetação como uma aparição. Zola, ao tentar se desviar, colocou pressão sobre sua perna ferida, perdendo o equilíbrio. Foi o suficiente para Karzar, que sabia que poderia finalizá-lo antes de que Mandla chegasse para ajudar seu irmão. O ataque foi cirúrgico, não houve glória, apenas o som de ossos estalando, respirações rasgando gargantas e Zola caiu. O olho fantasma se posicionou sobre ele. Seu plano havia funcionado com maestria. No cenário, um bando de aves levantou o voo, espantadas pela batalha. Um silêncio pesado desceu sobre o canal. Karzar não celebrou. Ele simplesmente se virou e desapareceu, deixando o legado Mikumbi cortado pela metade. Estava cansado e enfrentar Mandla agora não seria nada eficiente. O melhor era se recuperar para depois voltar e triunfar mais uma vez. Em instantes, Mandla chegou ao local. Seu rugido ao encontrar o corpo de Zola não foi de um rei, mas de um irmão enlutado. A prudência, o controle, a estratégia, tudo se evaporou, substituído por uma fúria pura e avassaladora. Ele seguiu o rastro de Karzar, um rastro que o fantasma dessa vez não se preocupou em esconder. Talvez por pensar que Mandla iria seguir o protocolo de ficar perto do seu bando, mas a raiva e a sede de vingança trilharam um caminho diferente. O duelo dos titãs aconteceu em uma clareira de areia fofa, um terreno neutro, onde não havia tática, apenas poder. Karzar não teve tempo de descansar, ele precisava batalhar com tudo que tinha, ou cairia para sempre. A luta se moveu da areia para o capim alto, e o que todos pensaram que seria rápido demorou quase 2 horas para ser concluída. O custo físico era imenso. O fôlego de Karzar vinha em rasgos curtos, sua velha cicatriz estava latejando. A massa muscular de Mandla, sua maior vantagem, agora estava repleta de arranhões e mordidas. A dominação trocou de mãos várias vezes. Mandla conseguia derrubar Karzar com seu peso, mas o olho fantasma era escorregadio, usando seu corpo mais enxuto para se reposicionar. Em um momento de desespero, Mandla conseguiu ferir o inimigo da antiga cicatriz e Karzar urrou, um som de agonia. E nesse último suspiro, enquanto Mandla se aproximava para o golpe final, o anti-herói fez seu último movimento, mirando um único ponto vulnerável, a garganta de Mandla. O rei colossal engasgou, surpreso, e caiu para o lado. Os 2 titãs, os maiores poderes do Delta, tombaram a poucos metros um do outro, suas respirações se tornando mais rasas, até que o silêncio os reclamou. Karzar morreu como viveu, sozinho, sem um bando para lamentá-lo, sem filhotes para carregar seus genes, sem um território para chamar de seu. Seu legado físico, genético, era 0. Ele não deixou nada para trás. Seus ferimentos eram profundos e provavelmente foi alguma contusão interna grave que esvaiu sua vida. Mas seu legado, real demais, o legado do medo, era absoluto e eterno. A coalizão Mikumbi também estava desfeita. Com Mandla caído, sufocado por seu inimigo mais cruel, o trono não estava vago. Ele havia sido queimado até as fundações. Os guias ao redor das suas fogueiras no Kalahari, Botsuana, contariam para sempre a lenda do olho fantasma, humana negra que veio do deserto não para reinar, mas para provar que tudo pode ser apagado e silenciado. Talvez o predador mais perigoso não seja aquele que está cheio de vida e anseio por um futuro, mas aquele que, tendo perdido tudo, se vicia no poder do esquecimento. O rei está morto, a lenda não.
deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir até o fim. Fui!